Graça e paz, seja bem-vindo ao canal, Profeta Pastor Marconi Silva. Hoje o segundo episódio, o surgimento do Anticristo após o arrebatamento, da série O Arrebatamento e seus eventos. O falso profeta, a besta, e os milagres, é simplesmente tremendo. E nós abençoe, inscreva em nosso canal, deixe seu like para nos fortalecer. O surgimento do Anticristo. Olá, amigos do canal. Hoje falaremos sobre um assunto muito importante e atual, o Anticristo. Quem é ele? Como podemos identificá-lo? Como podemos nos proteger de sua influência? Veremos o que a Bíblia nos ensina sobre esse tema. O Anticristo é aquele que nega que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus e o Salvador do mundo. Ele também nega o Pai, que enviou o Filho para nos salvar. Ele é o inimigo de Deus e dos cristãos, que tenta enganar e destruir os que creem em Jesus. Veja o que dizem esses versículos. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o Anticristo. Esse mesmo que nega o Pai e o Filho. 1 João 2, 22. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do Anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. 1 João 4, 3. Filhinhos, é já a última hora, e, como ouvistes que vem o Anticristo, também agora muito se tem feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. 1 João 2, 18. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o Anticristo. 2 João 1, 7. O Anticristo não é apenas uma pessoa, mas também um espírito, uma atitude e um sistema de pensamento que se opõe a Cristo e à sua verdade. Ele já está no mundo desde os tempos dos apóstolos, e se manifesta de várias formas ao longo da história. Ele pode usar falsos profetas, falsos mestres, falsas religiões, falsas doutrinas, falsos milagres e até mesmo falsos cristãos para enganar as pessoas e afastá-las de Deus. Mas a Bíblia também nos fala de um anticristo específico que surgirá nos últimos dias, antes da segunda vinda de Cristo. Ele será um líder político e religioso que terá grande poder e autoridade sobre as nações. Ele se exaltará acima de tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto, e se assentará no templo de Deus, fingindo ser Deus. Ele fará aliança com o dragão, Satanás, e com a besta, um sistema mundial maligno, e receberá adoração e lealdade de muitos. Ele perseguirá os santos de Deus e fará guerra contra eles. Ele fará grandes sinais e prodígios para enganar até os escolhidos, se possível for. Veja o que dizem esses versículos. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Mateus 24, 24. Ninguém de modo algum vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição, aquele que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, de modo que se assenta no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4. Como podemos nos proteger do Anticristo e de seu engano? A Bíblia nos dá algumas orientações. Permanecer na palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade que nos liberta do erro e da mentira. Ela nos revela quem é Cristo, quem é o Pai e quem somos nós em Cristo. Ela nos ensina a discernir os espíritos e a rejeitar os falsos ensinos. Ela nos fortalece na fé e na esperança. Ela nos prepara para a vinda do Senhor e para o seu reino. Devemos ler, estudar, meditar, memorizar e praticar a palavra de Deus todos os dias.
Permanecer no amor de Deus. O amor de Deus é o vínculo que nos une a Ele mutualmente. Ele nos faz filhos de Deus e irmãos em Cristo. Ele nos enche de alegria e paz. Ele nos capacita a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Ele nos impede de amar o mundo e as coisas que há no mundo. Ele nos faz vencer o maligno. Devemos viver no amor de Deus e expressá-lo em palavras e ações. Permanecer na unção do Espírito Santo. A unção do Espírito Santo é o selo que nos identifica como pertencentes a Deus. Ela nos dá sabedoria e entendimento para conhecer a Deus e a sua vontade. Ela nos guia em toda a verdade e nos lembra de tudo o que Cristo nos ensinou. Ela nos enche de poder e autoridade para testemunhar de Cristo e resistir ao inimigo. Ela nos dá dons e frutos para edificar a igreja e glorificar a Deus. Devemos ser cheios do Espírito Santo e andar no Espírito. Concluindo, o anticristo é uma realidade presente e futura que devemos conhecer e combater, mas não devemos ter medo dele, pois maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Jesus Cristo é o verdadeiro Cristo, o Filho de Deus, o Salvador do mundo, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Ele já venceu o anticristo na cruz, e voltará em breve para julgá-lo e destruí-lo. Somos do Senhor, e Ele nos guardará até aquele dia. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. O surgimento do anticristo. Após o arrebatamento. Você sabe o que é o arrebatamento? É o momento em que Jesus Cristo voltará para buscar a sua igreja, formada por todos os que creram nele como seu Senhor e Salvador. A Bíblia diz que nesse dia, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois os que estiverem vivos serão transformados e arrebatados juntamente com eles, para encontrar o Senhor nos ares. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Esse será um dia glorioso para os que amam a sua vinda. 2 Timóteo 4, 8. Mas o que acontecerá com aqueles que ficarem na terra? Infelizmente, eles terão que enfrentar um período de grande tribulação, onde haverá guerras, fomes, pestes, terremotos, perseguições e muitos outros males. A Bíblia diz que esse período durará 7 anos, divididos em 2 partes de 3 anos e meio cada. Daniel 9, 27. Na primeira parte, surgirá um líder mundial que prometerá paz e segurança para as nações. Ele fará uma aliança com Israel, permitindo a reconstrução do templo em Jerusalém. Daniel 9, 27. Esse líder é o anticristo, o inimigo de Deus e dos seus santos. 1 João 2, 18. O anticristo será um homem carismático, inteligente e poderoso. Ele terá o apoio de um falso profeta, que fará sinais e maravilhas para enganar as pessoas e levá-la a adorar o anticristo. Apocalipse 13, 11 ao 15. A Bíblia diz que ele receberá uma ferida mortal na cabeça, mas será curado milagrosamente, causando admiração no mundo inteiro. Apocalipse 13, 3. Ele também exigirá que todos recebam uma marca na mão direita ou na testa, sem a qual ninguém poderá comprar ou vender. Essa marca é o número da besta, sendo 666. Apocalipse 13, 16 ao 18. Quem receber essa marca estará condenado à ira de Deus e ao tormento eterno. Apocalipse 14, 9 ao 11. Na segunda parte da tribulação, o anticristo mostrará a sua verdadeira face. Ele romperá a aliança com Israel e se assentará no templo, declarando-se Deus e exigindo adoração exclusiva. 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4. Ele perseguirá e matará todos os que não se submeterem a ele, especialmente os judeus e os cristãos. Apocalipse 13, 7. Ele também entrará em guerra contra as nações que se opuserem ao seu domínio. Apocalipse 17, 12 ao 14. A Bíblia diz que ele se reunirá com os seus aliados no Vale de Megido, conhecido como Armagedon, para enfrentar o exército do Senhor. Apocalipse 16, 16.
Mas o anticristo não prevalecerá contra Deus. A Bíblia diz que Jesus Cristo voltará com os seus santos para derrotar o anticristo e o falso profeta, lançando-os no lago de fogo. Apocalipse 19, 19 e 20. Ele também prenderá Satanás por 1000 anos, estabelecendo o seu reino de justiça e paz na terra. Apocalipse 20, 1 ao 6. Nesse reino, os fiéis reinarão com Cristo e desfrutarão da sua presença e da sua glória. Apocalipse 20, 4 ao 6. Depois disso, haverá o juízo final, onde todos os mortos serão ressuscitados e julgados segundo as suas obras. Os que não estiverem escritos no livro da vida serão lançados no lago de fogo com Satanás. Apocalipse 20, 11 ao 15. Mas os que forem salvos por Cristo herdarão a vida eterna no novo céu e na nova terra. Apocalipse 21, 1 ao 7. Nesse lugar, não haverá mais morte, nem dor, nem choro, nem pecado, haverá apenas alegria, paz e amor. Deus enxugará toda lágrima dos nossos olhos e habitará conosco para sempre. Apocalipse 21, 13 e 4. Esse é um resumo do que a Bíblia ensina sobre o surgimento do anticristo após o arrebatamento. É um assunto sério e urgente, pois não sabemos quando essas coisas acontecerão. Por isso, devemos estar preparados para encontrar o Senhor a qualquer momento. Se você ainda não recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, faça isso hoje mesmo. Ele é o único caminho para Deus e para a salvação. João 14, 6. Ele morreu na cruz pelos seus pecados e ressuscitou ao terceiro dia, garantindo a sua vitória sobre a morte e o inferno. 1 Coríntios 15, 3 e 4. Ele te ama e te chama para segui-lo. Não endureça o seu coração, arrependa-se dos seus pecados e creia nele. Ele te dará a paz que você precisa e a esperança que você procura. Ele te dará a vida eterna. João 3, 16. O que acontecerá nos 3 primeiros anos? Você sabe o que é o anticristo? É o líder mundial que surgirá após o arrebatamento da igreja, sendo o momento em que Jesus Cristo voltará para buscar quais creram nele como seu Senhor e Salvador. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. O anticristo será o inimigo de Deus e dos seus santos, e terá o apoio de um falso profeta, que fará sinais e maravilhas para enganar as pessoas e levá-las a adorar o anticristo. 1 João 2, 18, Apocalipse 13, 11 ao 15. A Bíblia diz que o anticristo fará muitas coisas nos 3 primeiros anos da tribulação, sendo período de 7 anos onde haverá guerras, fomes, pestes, terremotos, perseguições e muitos outros males. Daniel 9, 27, Mateus 24, 21. Veremos algumas delas. Ele fará uma aliança com Israel, permitindo a reconstrução do templo em Jerusalém. Essa aliança será uma falsa paz, pois romperá depois de 3 anos e meio. Daniel 9, 27, Apocalipse 11, 1 e 2. Ele conquistará muitas nações e se tornará o governante supremo do mundo. Ele terá autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Daniel 7, 23 ao 25, Apocalipse 13, 7 e 8. Ele receberá uma ferida mortal na cabeça, mas será curado milagrosamente, causando admiração no mundo inteiro. Essa ferida será uma imitação da morte e ressurreição de Cristo. Apocalipse 13, 3, 2 Tessalonicenses 2, 9. Ele exigirá que todos recebam uma marca na mão direita ou na testa, sem a qual ninguém poderá comprar ou vender. Essa marca é o número da besta, sendo 666, quem receber essa marca estará condenado à ira de Deus e ao tormento eterno. Apocalipse 13, 16 ao 18, Apocalipse 14, 9 ao 11. Essas são algumas das coisas que o anticristo fará nos 3 primeiros anos da tribulação. Ele se mostrará como um salvador do mundo, mas, na verdade, será um destruidor das almas.
Ele se oporá a Deus e a tudo o que é bom, ele perseguirá e matará os que não se submeterem a ele. Especialmente os judeus e os cristãos. Apocalipse 12, 17, Apocalipse 20, 4. Mas o anticristo não prevalecerá contra Deus. A Bíblia diz que Jesus Cristo voltará com os seus santos para derrotar o anticristo e o falso profeta, lançando-os no lago de fogo. Apocalipse 19, 19 e 20. Ele também prenderá Satanás por 1000 anos, estabelecendo o seu reino de justiça e paz na terra. Apocalipse 20, 1 ao 6. Depois disso, haverá o juízo final, onde todos os mortos serão ressuscitados e julgados segundo as suas obras. Os que não estiverem escritos no livro da vida serão lançados no lago de fogo com Satanás. Apocalipse 20, 11 ao 15. Mas os que forem salvos por Cristo herdarão a vida eterna no novo céu e na nova terra. Apocalipse 21, 1 ao 7. Esse é um resumo do que a Bíblia ensina sobre o que o anticristo fará nos 3 primeiros anos da tribulação. É um assunto sério e urgente, pois não sabemos quando essas coisas acontecerão. Por isso, devemos estar preparados para encontrar o Senhor a qualquer momento. Que Deus te abençoe e te guarde. Até a próxima. Graça e paz. Essa é a série O Arrebatamento e as suas profecias segundo a Bíblia. Amanhã neste mesmo horário, neste mesmo canal às 12h15. Amanhã vamos para o 3º episódio, a marca da besta, a sua imagem, seus adoradores, e a sua prisão. É simplesmente chocante o que está por vir, só Deus para nos salvar. Então inscreva-se no nosso canal e ative as notificações no sininho, para não perder nenhum episódio, e dê o seu like para nos fortalecer.